Então, a gente vai começar agora a falar sobre um ponto importante, que são os objetivos. E aí, nesse ponto, a gente entra no ramo da didática, para a gente poder conversar aí um pouquinho sobre esse elemento que muitas vezes é deixado de lado nos planejamentos de aula, mas que são fundamentais para que a gente possa fazer uma série de coisas vinculadas à docência, à sala de aula, né, ao ensino, à aprendizagem e à avaliação. Bom, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre objetivos, a gente precisa saber definir, né, pelo menos, o que são esses objetivos. Então eu pergunto aqui para o professor Robson. Professor, o que são objetivos? Bom, objetivo, ele vai ter como uma definição básica a ideia, vamos dizer assim, de um fim que se quer atingir. Então, a definição de dicionário, né, do significado da palavra objetivo é exatamente essa. Um fim que um sujeito, uma instituição, um grupo queira atingir. É como se fosse um tipo de alvo. Inclusive, algumas formas, vamos dizer assim, de pensamento, elas trabalham com a ideia de alvo e objetivo como sendo sinônimos. Agora, um ponto que para nós que estamos tratando com objetivo dentro do campo educacional, que eu acredito que seja bastante importante, é de que quando nós pensamos em termos de objetivo, na educação a gente não trata normalmente o objetivo como sendo alguma coisa terminal, como sendo alguma coisa final. Então isso é um ponto interessante, no sentido de que quando você pensa objetivo, quando você pensa em atingir um determinado ponto, um determinado estágio, um determinado alvo, na verdade, a gente não está, vamos dizer assim, querendo que esse alvo ele seja tido assim como um final, um fim. Né? Na verdade, não é isso. Inclusive, na educação, muitas vezes você fica, inclusive, além do objetivo que você tinha proposto. Pronto, eu também concordo com isso. Inclusive na etimologia da palavra, essa questão ela é muito colocada mesmo nesse sentido que você está falando. Então, o objetivo vem do latim objectivus e de objectum, que é algo colocado à frente dos olhos, ou algo colocado à frente da mente. Então, tem muito a ver com isso que você está colocando, que você está apresentando, que está relacionado com algo que você quer atingir. Muito bem. Outro elemento que também é importante a gente conversar a respeito dos objetivos, assim, para que servem os objetivos, então? Bom, quando a gente pensa em objetivo, não é? A gente pensa, então, nessa ideia de colocar algo à frente dos olhos, como você mesmo colocou. E a gente também pensa que não é somente observar esse algo à frente dos olhos, né? Mas chegar até lá, buscar, vamos dizer assim, a consolidação, a apropriação desse algo, né? Dessa coisa, desse conhecimento, dessa habilidade, dessa subjetividade. Então, o motivo pelo qual, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar o objetivo, não é essa orientação para esta caminhada, né, para se dirigir a um lugar. E aí eu gostaria de fazer uma analogia bastante restrita, não é, especificamente nesse ponto que a gente está falando agora, da ideia do objetivo enquanto alvo e esse processo enquanto uma seta, enquanto uma flecha direcionada para esse alvo, né? E quando a gente fala em termos de flecha, a gente vai falar inevitavelmente em termos de sentido, em termos de direção. E também nós vamos falar em termos de intenção e vamos falar em termos de contexto. Então, por que é que a gente coloca os objetivos, vamos dizer assim, à nossa frente? Por que nós definimos objetivos? Porque ao definir um objetivo, a gente pode definir sentidos em direção àquele objetivo. Esses sentidos está no plural, porque as pessoas que vão partir em direção a esses objetivos, mesmo que elas sejam da mesma instituição, elas podem ter históricos e contextos diferentes. Então é como se flechas fossem lançadas de mais de um lugar, e isso é possível, mas estas flechas, elas têm uma direção definida, elas têm um sentido definido, que é chegar até aquele ponto ou ultrapassar. Então elas também traduzem uma intenção. Por que colocar então um objetivo? Para que a gente possa delinear uma sistematização de sentido, direção, intenção e contexto. E aí acho que a gente podia pensar também nos objetivos dentro do contexto educacional. Porque se a gente pensa em objetivo dentro do planejamento de aula, deve ter um motivo de ser e de existir. Mesmo porque eles vêm logo no começo. E aí eu compreendo que os objetivos eles são colocados para que a gente possa pensar naquilo que realmente a gente vai fazer naquela aula. Então o objetivo está lá para que a gente possa vislumbrar quais são as atividades que a gente vai elaborar, vai querer realizar com os alunos, quais são as estratégias
estratégias que a gente vai utilizar para desenvolver aquelas atividades, né? Ou seja, quais são os procedimentos que a gente vai desenvolver com esses alunos até chegar num nível de avaliação mesmo. Inclusive, eu acredito que o objetivo do ponto de vista educacional ele seja muito útil para essa questão avaliativa. É isso mesmo, professor? É isso mesmo sim. A existência, vamos dizer assim, o pensar no objetivo e principalmente registrar esse objetivo e compartilhar esse objetivo com o restante do grupo faz que você saia do que nós poderíamos chamar de uma sistematização natural para uma sistematização artificial, que seria uma direção, que seria uma sistematização metodologicamente pensada. Enquanto que numa sistematização natural não há esse pensamento metodológico. Não existe, né? Quer dizer, o pensamento metodológico, ele, a partir de um ser humano, vamos dizer assim, em relação a um objetivo ligado a conhecimento, ele vai pressupor uma sistematização artificial. E quando você coloca isso, e aí vem um ponto onde muitas vezes dá a impressão de que o objetivo ele perde o sentido e não perde. Quando é que o objetivo dá a sensação de que não tem por que me preocupar com ele? Quando eu entro dentro da sala de aula e eu não vejo motivo para dizer para os meus alunos aonde eu quero chegar com aquela aula. Porque se eu disser para os meus alunos aonde eu quero chegar com aquela aula, para onde eu espero mostrar, vamos dizer assim, meu sentido, minha direção, minhas intenções, aí o objetivo passa a ser crucial, compreende? Então, se eu faço a aula única e exclusivamente centrado naquilo que eu tenho como expectativa sobre o conhecimento que eu já estou apropriado, eu realmente não vou ver sentido para colocar um objetivo para os outros. Mas se eu proponho um objetivo, então eu estou abrindo, vamos dizer, eu estou sendo democrático e estou abrindo, vamos dizer assim, a discussão sobre os sentidos, direções, contextos e intenções que eu pretendo dar para aquela aula. E neste sentido, na medida em que eu consigo abrir e tornar esse sistema um sistema artificial, metodologicamente pensado, eu então posso efetivamente também criar, junto com o meu grupo de alunos, com o meu grupo de trabalho, critérios de avaliação. Porque se eu for trabalhar dentro de um sistema natural, onde eu não expresso, vamos dizer assim, o objetivo, onde eu não expresso o sentido e a direção, como é que eu vou ter o direito de avaliar? Eu não vou poder ter o direito de avaliar, porque nem todas as pessoas funcionam da mesma maneira. Então esse é o ponto. Muito bom. Então, a gente vai dar prosseguimento a essa discussão, seguindo em frente em relação aos tipos de objetivos que existem, as características e tudo. Mas, assim, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça é que o objetivo tem o sentido de orientação, já que se fala de contexto, sentido e direção. Mas a gente se encontra na próxima. Pronto. Então, agora a gente vai dar continuidade à discussão sobre objetivos e vamos aí falar de uma forma mais prática a respeito desses objetivos. No início, nós conversamos um pouco sobre o conceito de objetivo, a importância que ele tem para nós, professores, mas como é que a gente concretiza isso? Porque eu vou dizer para você, uma das maiores dificuldades que eu tenho é de escrever os objetivos quando eu estou fazendo meu planejamento. Realmente é muito chato. E aí, professor, como é que o senhor acha que a gente tem que fazer para que se torne menos chato fazer essa questão de objetivo? Professora Luciana, como é que a senhora faz para fazer os seus objetivos de plano de aula? Bom, tem uma dica que é super, super valorosa. Olha, sinceramente, eu sempre aprendi isso na minha disciplina de didática, nunca mais esqueci e uso sempre. Que é assim, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de quê? Quando eu respondo essa pergunta, facilita muito a minha vida, certo? E quando eu for responder, ainda tem que me lembrar que tem que escrever o verbo no infinitivo. Então, tem um exemplo aqui, ó. Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de memorizar bons preceitos de proteção à saúde, por exemplo. Mas, ainda assim, não é uma coisa fácil de fazer. O senhor tem aí outra dica pra gente? Quando você fala que você parte de uma pergunta, tá certo? Essa pergunta, vamos dizer assim, é uma expectativa do docente, tá certo? Essa é a expectativa do docente, quer dizer, o que eu quero que o meu aluno saiba no final dessa aula. Eu acho que um dos primeiros pontos que eu penso é a gente faz essa pergunta, muito bem, tudo certo. Só que essa pergunta, ela pode não ser respondida numa única aula, ela pode ter que ser respondida em 2, 3, 4, 5, 6 encontros, concorda? Quanto menos encontros, vamos dizer assim, você sentir que você precisa para atingir, vamos dizer assim, ou para construir essa resposta, mais próximo, vamos dizer assim, do seu tempo de aula você vai ficar, não é verdade?
verdade? Mas eu tenho um detalhe aí, uma coisa pra, sei lá, contestar. É assim, se eu traço um objetivo que eu sei que eu não vou conseguir responder em uma única aula, né, ou seria, eu vou gastar 5, 6 encontros pra isso, ou menos, eu penso que eu tenho que reformular meu objetivo para que aquele objetivo caiba naquela aula. Pronto, perfeito. Isso algumas pessoas chamam de metas. Então pode acontecer de que você pode fazer um sinônimo entre meta e objetivo, e algumas pessoas trabalham dentro dessa perspectiva, e outras que não vão abrir mão, vamos dizer assim, do objetivo que elas pensaram enquanto um semestre de aula, enquanto um mês de aula, enquanto um determinado conteúdo, e aí para chegar nesse conteúdo ela precisa de mais aulas. Então ela estabelece objetivos que são refeitos e agrupados para que se possa terminar nos 100 minutos com eles, e aí em algumas linhas de pensamento, esses objetivos menores, que não é a mesma coisa que objetivos específicos, vão ser chamados de metas. Vamos lá. Eu resolvo sair daqui de carro e vou viajar daqui para São Paulo de automóvel. A minha primeira meta, que vai indicar que eu estou me encaminhando para o meu objetivo, é eu conseguir dirigir daqui até Recife no primeiro dia de viagem. Então, se eu chegar em Recife, eu atingi um objetivo menor, que não é um objetivo específico. O meu objetivo maior, que é o meu objetivo geral, ele é chegar em São Paulo. E quando eu chegar em São Paulo, eu até posso ter outros objetivos específicos lá naquele final. Mas chegar até Recife é uma meta. É uma meta do primeiro dia. É um objetivo menor. Compreende? Então, essa ideia que você tem de adequar o objetivo maior a objetivos menores, que não são a mesma coisa que os objetivos específicos, que só vão ser conquistados quando você chegar lá em São Paulo, ou seja, só lá no final, você vai ter, vamos dizer assim, então, as metas ou objetivos menores sendo atingidos. Então, isso que você está falando é perfeitamente claro na situação de definição de objetivos. Sim. É perfeito. Então, é fundamental a gente ter mesmo planejamento no início do ano, que seja para o ano todo, para a gente saber onde é que a gente vai querer chegar no final do ano, até o final do ano, pelo menos, não é isso? Crucial, porque mesmo em se tratando de educação, a gente está trabalhando com o ser humano, né? Então, a gente não sabe. Eu me lembro que quando eu dava aula para segundo, primeiro grau, tinha, por exemplo, um objetivo que eu queria atingir com uma determinada 7ª série no ensino de filosofia. Aí, a 7ª série A e a B eu conseguia chegar. A 7ª série C era uma daquelas turmas bombadas e eu não conseguia atingir o objetivo, mas nós conseguimos cumprir algumas metas e pelo menos nós estávamos nos dirigindo para aquele objetivo. Agora, chegar lá, infelizmente, não deu. Outras turmas, a gente até ultrapassava o objetivo. Então, quando a gente faz os objetivos de uma aula, a gente está traçando metas? Então, quando a gente faz os objetivos de uma aula, a gente está traçando metas ou objetivos menores. E qual seria a diferença, então? Entre metas e os objetivos menores. Os objetivos menores e metas são a mesma coisa. Os objetivos específicos é que não seriam iguais às metas nem aos objetivos menores. Por quê? Porque quando você fala em objetivo específico, o objetivo específico ele vai estar habitando lá quando você chegar em São Paulo, tá certo? Ele vai estar lá próximo do objetivo geral. E os objetivos específicos, nesta compreensão que a gente está discutindo, eles são como se fossem meta-objetivos gerais, como se eles fossem objetivos que estão à volta do objetivo geral. Então eles estão lá em São Paulo. Agora, uma série de metas podem ajudar, inclusive, na construção de objetivos específicos, ou pequenas metas. Então o que a gente faz no planejamento de aula? A gente traça objetivos ou traça metas? A gente vai traçar objetivos e se sentir que está trabalhando com objetivos que precisam de mais aulas, por exemplo, dentro da tua área eu não saberia explicar, mas dentro da filosofia eu posso chegar e vou dizer assim, eu vou estudar, eu pretendo nesse semestre estudar com o pessoal o humanismo. Muito bem, existem vários filósofos humanistas, então o meu objetivo menor, a minha meta é que nas 4 primeiras aulas eu consiga estudar o fulano de tal. Aí depois, na 5ª, 6ª aula, eu vou estudar o outro fulano de tal, o outro e o outro. Aí quando chegar no final do semestre, eu vou conseguir ter atingido o meu objetivo geral de estudar humanismo. Entretanto, eu posso querer dar uma visão bastante panorâmica da ideia de humanismo, porque eu posso estar falando da filosofia no Ocidente. Então eu vou pegar e vou reduzir todo aquele saber, todo aquele conhecimento sobre o humanismo para uma única aula, para 2 aulas. Então, entende? Essa coisa que é a meta. O que eu acho mais interessante na ideia do objetivo é entender o objetivo exatamente não como um lugar, mas como uma bússola, né? Quer dizer, uma bússola que aponta para onde você quer chegar, aponta para o alvo. Por isso, então, a ideia do objetivo enquanto orientação. Esse eu concordo em gênero, número e grau. O objetivo enquanto orientação é o must. Então tá bom. No próximo podcast, então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre outras dicas. Até lá!
Bom, pessoal, então vamos tentar só então gerar uma certa estrutura para que a situação fique mais clara. No caso do plano de aula especificamente voltado para a questão de educação. Você é o professor, você tem uma temática que você precisa ensinar. Essa temática a gente vai considerar como sendo a temática mais ampla. Nós já entendemos que o objetivo é uma construção, é um sistema artificial, não é um sistema natural. Ele é um sistema que tem a ver com os homens. Um pássaro não sabe que um dos objetivos dele é voar. Um tigre não sabe que um dos objetivos dele é se reproduzir e, vamos dizer assim, sobreviver na floresta. Mas o homem sabe. O homem não. O homem, se ele quiser voar, ele vai ter como objetivo construir alguma coisa que permita ele a voar. O homem sabe que se ele precisa comer, ele precisa ter o objetivo de plantar, ou então ele vai construir o objetivo de cozinhar comida e coisas desse tipo. Então vamos admitir que o objetivo é eminentemente uma coisa humana e artificial, não é natural. Ele tem que pensar em como vai chegar naquilo lá. Ele vai ter que ter procedimentos para chegar naquele lugar, certo? Então vamos lá. A importância de você traçar um objetivo dentro de um plano de aula é para que você consiga efetivamente perceber se os teus alunos, eles estão conseguindo chegar a um ponto que você considerou importante para que aqueles conhecimentos que você teria a obrigação de trabalhar com eles, essas obrigações que você se impôs ou que o sistema te impôs, foram atingidos. Então, muito bem, você traçou objetivo. Esse objetivo ele pode ser um objetivo de uma aula, de 2 aulas, de 3 aulas, de um semestre, de um ano, ou objetivo de vários anos de estudo. Então, no caso do plano de aula, nós vamos estar fazendo objetivos que deveriam ser atingidos naquela aula, que pode ser composta de 2 períodos de 50 minutos ou até mais. Muito bem. Uma vez traçado esses objetivos, uma vez definidos esses objetivos, você vai criar uma docência, vai criar uma didática, vai criar uma metodologia que permita, ou que você acha que vai permitir, que os seus alunos cheguem naquele objetivo. Essa metodologia, ela vai ser mais aberta ou mais fechada. Na medida em que você conseguir ir caminhando em direção ao seu objetivo de aula, você vai perceber, através das indicações de metas que vão sendo construídas naqueles 50, 100 minutos, que os alunos estão indo com você em direção daquele objetivo. Então, até aí, tá tranquilo. O objetivo é importante, por isso, se você vai para dentro de uma sala de aula sem ter esse objetivo traçado, você não vai ter como fazer uma avaliação nos moldes que nós conhecemos agora, nesse momento, para saber se você atingiu aquele lugar, ok? Então, vamos admitir que o objetivo tem esse nível de importância. Uma possibilidade de você e principalmente de seus alunos saberem que, baseado naquilo que você propôs como docente, como coordenador da aula, como principal orquestrador da aula, como mediador, traçou como sendo um objetivo. E agora, para onde nós vamos? Bom, quando a gente fala de objetivo, é importante apenas para fins didáticos, certo? Porque as coisas são todas juntas e misturadas mesmo. Definir os diferentes domínios que a gente pode trabalhar. E nós temos aí o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Então, quando a gente fala do domínio cognitivo, a gente está falando nada mais, nada menos do que a razão, a inteligência, a memória, né? As coisas da lógica. Quando a gente fala do domínio afetivo, então a gente está falando a valores, atitudes, né? Interesses. E quando a gente fala do domínio psicomotor, a gente está falando de habilidades operativas ou habilidades motoras para manipular materiais, objetos, instrumentos, máquinas. Muitas vezes, quando a gente está em sala de aula, a gente se preocupa mais com o domínio cognitivo. Então é importante a gente olhar para os outros domínios também, porque às vezes a gente está, de repente, numa aula de matemática, fazendo construções geométricas em cartolina ou papel madeira, qualquer coisa do tipo, e querendo ou não, a gente tem como objetivo também o desenvolvimento aí de uma habilidade motora, né? Que a gente precisaria, de repente, estar contemplando nos objetivos que a gente traça. No nível mais alto, professor, até a gente está lembrando agora aqui de colegas nossos, né, que trabalham, de repente, como professores, dentro da área de sistemas e mídias digitais, e que estão fazendo instrumentos, estão fazendo aparelhos, né, artefatos tecnológicos, para possibilitar que determinadas formações dentro da medicina, como a videolaparoscopia, se eu não estiver enganado, elas possam ser exercitadas através de equipamentos e de artefatos. Ora, isso vai fazer com que ele vá trabalhar essa coisa da habilidade psicomotora, né? Quer dizer, não é o objetivo principal da tarefa desse professor, mas ele vai estar desenvolvendo a psicomotricidade dos médicos, na medida em que o médico vai estar praticando aquilo. E assim é na engenharia, na arquitetura, quando um arquiteto faz, por exemplo, uma maquete de uma construção que ele queira executar, um desenho, não é? Existem outras habilidades, como a professora está colocando. E muitas vezes a gente se esquece também das questões
vinculadas ao domínio afetivo, porque numa aula de matemática, por exemplo, dependendo da situação, é muito importante que o aluno desenvolva a persistência na resolução de problemas. E às vezes a gente pode colocar para esses alunos problemas mais difíceis deles resolverem, justamente para que eles tenham essa habilidade, pelo menos contemplada no objetivo em prol do desenvolvimento dela, né? Então isso é importante também para a gente não ficar fixado apenas no domínio cognitivo, mas para a gente lembrar que o ser humano ele tem outros elementos também que precisam ser desenvolvidos e que as aulas também se prestam para isso, né? Não apenas para trabalhar com conhecimento vinculado a essa questão, né, mais racional, né? Então olha que legal, né? Quer dizer, o professor chega na sala de aula com seu plano. Esse plano não é uma coisa que tenha que ser refeita todo semestre. Alguns refazem. Eu gosto de refazer, eu sei que a professora Luciana também gosta, mas tem outras áreas de conhecimento que elas são um pouco mais fixas, vamos dizer assim. Então o plano que você tem lá de aula, de repente você vai mexer, você pode mexer na metodologia, você pode mexer em outras partes do plano que não exatamente no objetivo. Mas é diferente quando você chega numa sala de aula sabendo que entende que você tem um objetivo cognitivo lá traçado, mas que você vai estar, vamos dizer assim, na medida que estiver fazendo esta caminhada para chegar no objetivo, você vai perceber que vão existir possibilidades de domínios afetivos serem mexidos e que vão haver possibilidades de domínios, vamos dizer assim, motores sendo mexidos. Quer dizer, não é só o cognitivo, né? Ainda que o seu objetivo pode estar sendo traçado especificamente em cima de um objetivo cognitivo. É isso. E para que a gente possa falar um pouquinho dos tipos de objetivos que são utilizados, a gente usa a taxonomia de Bloom, que é muito conhecida e já vem aí de algum tempo. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo podcast. Muito bem, então nós estamos aqui discutindo sobre objetivos. E em relação ao podcast anterior, me surgiu uma dúvida, professor. Primeiro, quando a gente traça objetivo, o que eu compreendo é que o centro sempre é o aluno. É por isso que a gente diz assim, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de quê? É o aluno que vai ter que ser capaz de alguma coisa, né? Se eu vou conseguir atingir determinado leitor em determinado tempo, é um problema que é meu, mas assim, o que um aluno tem que ser capaz de compreender, de pensar, de fazer, não sei. O verbo que for necessário para que aquele conhecimento chegue a ele, né? Então, eu penso que quando a gente está trabalhando com objetivo, a gente tem que sair, enquanto professor, do centro das atenções e pensar sempre no direcionamento para o aluno. É ele que tem que ser capaz de fazer alguma coisa. Pensar alguma coisa, sei lá, o que se queira que ele faça. Eu não sei, como é que o senhor vê isso? Bom, vamos tentar harmonizar então alguns termos, certo? Só para ver se o caminho vai se construir, tá bom? Vamos lá. Quem define o objetivo? É o professor. Muito raramente o professor abre espaço para discutir com os alunos. Muito raramente. Pronto. Então eu também concordo que na maior parte das vezes quem define o objetivo é o professor. Porque teoricamente é ele que sabe qual é o conhecimento que deverá ser construído para que as expectativas daquela formação, naquela série ou naquele conteúdo sejam atingidos. Bom, pelo menos nesse currículo, nesse modelo de currículo que a gente tem hoje em dia. Pronto, concordo. Não, é bem contextualizado. Ó, já estamos começando a falar mesmo de objetivo. Estamos dentro de um contexto. O contexto é o currículo que nós temos hoje no Brasil. Exato. Não é verdade? Pronto. Então, em que momento, nessa definição de objetivo, a gente pode colocar o centro no aluno? Quando a minha preocupação enquanto professora, a aprendizagem do aluno. Então, por isso que eu acho que ao final da aula, o aluno é que tem que ser capaz de fazer coisas, e não eu enquanto professora. Mas quem define o que ele deverá ser capaz de fazer? Sou eu, enquanto professora. Então nós vamos dizer o seguinte, o centro de atenção é o aluno, mas o centro de definições não. Então a gente não vai trabalhar com um único centro, porque se eu deslocar o centro de definições para o aluno, eu vou estar entregando, vamos dizer assim, na mão de alguém que não teria uma visão daquele caminho, porque ainda não percorreu aquele caminho, ele não tem essa visão, ele não vai saber o quanto aquilo é importante para ele, que é inclusive um dos problemas que a gente tem hoje com os adolescentes em escola, né? A gente ensina coisas e tem momentos em que eu olho e penso assim, puxa vida, como eu gostaria de mostrar para esses caras como saber isso é importante para a vida deles no futuro, mas eu não consigo, porque eles ainda não fizeram aquele caminho. Então pronto, o centro de atenção, eu concordo em gênero, número e grau, que deve ser o aluno. Não tenho a menor dúvida disso, tá certo? Inclusive considerando as necessidades dos alunos, né, que a gente conversa sobre isso sempre, né? Agora, o centro de definição, eu não posso ainda colocar na mão do aluno, pelo menos não de definição desse objetivo. Vamos pegar um exemplo da matemática. Vamos
Vamos pensar num tema um tema que precisasse ser cumprido e nós vamos trabalhar agora. Isso é uma coisa arbitrária, por isso é um sistema artificial, não é um sistema natural, certo? É um sistema artificial. Nesse sistema artificial, a gente está no ano de 2014, em março, faz de conta. Ao final de novembro de 2014, o que esse aluno de uma série qualquer vai ter que saber sobre matemática? É assim fica difícil, professor, porque matemática é um campo de saber tão vasto, tão amplo, que no final do ano eu posso ter primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, posso ter várias séries do fundamental. Pois pode fazer uma escolha por tema, não importa o ano. Tipo assim, eles vão aprender a somar, multiplicar, cálculo diferencial, o quê, por exemplo? Existem ainda os objetivos conceituais, procedimentais, é bastante difícil fazer assim agora, mas vamos tentar. Ao final do ano letivo... Ou do semestre, ou de 2 meses, quer trabalhar com um período mais curto, isso é arbitrário. Podemos pensar. Então, ao final de um período X... Tá, que vai ser quando? Não sei. Vamos inventar. Não sei, deixa eu pensar no objetivo. Tá. Ao final de um período X, o aluno deve ser capaz de reconhecer uma função. Muito bem. Reconhecer uma função é um objetivo colocado ao final de um período X que começou em março. Ok. Não é verdade? Muito bem. Então, o que se espera? Se espera que no final desse período X, aqueles elementos necessários para o reconhecimento da função estejam, vamos dizer assim, consolidados. Podem até não estar amadurecidos, mas pelo menos eles teriam essas ferramentas para reconhecer. Vamos imaginar isso. Só por enquanto, tá? Aí, para reconhecer uma função, ele tem alguns elementos que ele precisa saber antes disso ou ele parte logo para o reconhecimento da função? Tem alguns elementos que ele precisa saber antes disso. Vamos citar alguns elementos. Para reconhecer uma função, ele precisa conhecer o que é uma relação matemática a partir da expressão algébrica. Relação matemática. Outra coisa. A ideia de expressão algébrica, né? Pronto. O que mais? A ideia de gráfico. Tem mais alguma coisa importante? Eu acho que a gente pode deixar assim. Só essas 3, né? Então, nosso objetivo, reconhecer uma função. O aluno deverá ser capaz de, ao final de 2 ou 3 meses, reconhecer uma função. Pronto. Para isso, ele precisa ter um conhecimento sobre relações matemáticas, expressões algébricas e gráficos. Expressões algébricas, gráficos e relações matemáticas, elas podem ser compreendidas num planejamento cujo objetivo seja colocado em reconhecer uma função como sendo metas. Então eu posso tratar que eu tenho um objetivo e 3 metas. 3 metas. Então eu vou caminhar nessas metas. Vamos supor que essas metas, porque eu não entendo nada de matemática, elas tenham uma ordenação de aprendizagem, vamos dizer assim. Primeiro ele precisa saber relações matemáticas, para depois saber as expressões algébricas ou gráficas. Eu nem sei se é verdade. Tá ok, certo. Vamos supor. Pode ser aceito? Pode. Pronto. Então o que acontece? Se ele começar e entender ao final de X aulas sobre relações matemáticas, eu posso dizer que ele está cumprindo uma das primeiras metas para chegar no meu objetivo, que é reconhecer uma função. Aí quando ele chegar na expressão algébrica, ele chegou num outro ponto, ele chegou numa outra meta. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um objetivo que é reconhecer uma função, relações matemáticas, expressões algébricas e gráficos nesse momento são considerados metas para que eu, como professor, perceba que ele está caminhando em direção ao reconhecimento de uma função. Agora eu pergunto, quando ele estiver reconhecendo uma função, ele pode, existe a possibilidade de ele ter agregado outros conhecimentos nessa caminhada que não seja função? Pode sim. Por exemplo, Conjunto. Ele vai poder trabalhar na ideia de conjunto. Seria um objetivo específico. Que um dia pode até ser um objetivo geral. Ou já foi, ou vai ser. Mas nesse momento, ao trabalhar o objetivo de reconhecer uma função, ele teve a chance também de construir alguns objetivos específicos, como, por exemplo, conhecer conjunto nessa caminhada. E conjunto não era uma meta específica, mas é um objetivo específico. É um objetivo que está dentro da ideia de reconhecer função. Ok. Já que a gente está discutindo novamente sobre essa questão dos objetivos gerais e específicos, no próximo podcast a gente vai tratar de algumas dicas que tem que falam sobre verbos que trazem muitas interpretações e poucas interpretações. Aí talvez a gente possa esclarecer um pouco mais. Muito bom. Então, a taxonomia de Bloom, ela é pautada principalmente no domínio cognitivo e são, na realidade, pensadas em habilidades que ele chama de habilidades cognitivas superiores, tá certo? Ao todo, nós temos 6 classes, né? E eu vou aqui elencar todas elas para vocês terem uma noção do que é cada uma. É importante ressaltar que essa classificação ela é feita de um nível mais raso do pensamento humano até um nível
nível mais profundo, tá certo? Então, existe uma hierarquia no momento que Bloom classificou os verbos e classificou as habilidades. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a memorização, em segundo, a compreensão, em terceiro, a aplicação, em quarto, a análise, em quinto, a síntese e criação e em sexto, a avaliação, tá certo? Nesse primeiro momento da memorização, né, o objetivo de Bloom, né, é fazer com que você escolha determinados verbos onde o aluno precisa simplesmente lembrar e reproduzir com exatidão alguma informação. Então, se você vai traçar um objetivo, você quer apenas que o aluno traga aspectos memorísticos, então você pode usar a lista que Bloom coloca para essa questão da memorização. E não é demérito, né? Não é nenhuma forma, não é demérito, viu, gente? Não é pra pensar assim, se eu vou trabalhar no nível de memorização, então eu vou estar trabalhando num nível muito pouco importante. Não é. Quando a gente fala em termos de raso e profundo, talvez a gente até pudesse pensar em termos de elementos mais pragmáticos, mais de ação propriamente dita. Talvez seja isso. E depois elementos mais reflexivos, mais subjetivos, talvez. Porque, por exemplo, eu estou aqui pensando numa aula de anatomia. Uma aula de anatomia, ela tem uma importância muito grande, o elemento da memorização, da identificação de um lugar onde está um determinado órgão, do formato, que são coisas, basicamente, que o aluno de medicina vai ter que memorizar. Exatamente. Não tem por onde. E assim, por exemplo, ele vai ter que citar, vai precisar citar quais são os elementos que compõem o corpo humano. Ele vai precisar identificar que são elementos que Bloom coloca como, aliás, são verbos que Bloom coloca como sendo necessários para essa faixa da memorização. Memorizar não é errado. Senão nós não teríamos um cérebro que teria tanta capacidade para guardar informações. Então, memorizar é fundamental. Né? Bom, no segundo nível, a gente tem a compreensão, certo? E a compreensão está vinculada ao fato de o aluno converter materiais de um formato para outro. Por exemplo, ele converte um material do verbal para o visual, ou então do verbal para o matemático. E essa conversão, ela não acontece de qualquer forma. Ele tem que ainda justificar os métodos e os procedimentos. Então, a gente estaria em um nível um pouco mais complexo para que o aluno possa alcançar. Com isso, a gente tem assim, por exemplo, a interpretação, né? Quando você quer que o seu aluno interprete alguma coisa, né? Afinal da aula, o aluno será capaz de interpretar, você está trabalhando nesse nível da compreensão. Quando você quer que o seu aluno resuma alguma coisa, você também está nesse nível da compreensão. Bloom traz uma série de verbos que podem ser utilizados para esse fim. É muito interessante a gente buscar, inclusive na internet, porque é muito fácil de achar, esses verbos, porque ajuda muito a gente a pensar melhor como é que a gente vai elaborar esses objetivos. E tem um ponto crucial que a professora tocou também, que é essa questão da metodologia, né? E da sistematização, porque nesse nível, vamos dizer assim, da compreensão, né? Existe, por exemplo, é nesse nível da compreensão que o senso comum atropela mais a ciência, vamos dizer assim. Por quê? Porque o professor fez uma determinada ação de botar os alunos em círculo para discussão, porque ele ouviu dizer que quando as pessoas se sentam em círculo, elas têm mais capacidade de conversar, sei lá. Mas qual é o fundamento científico disso? Onde é que está o fundamento disso? O artesão, muitas vezes, o artista, ele compreende, vamos dizer, uma determinada realidade, ele pinta aquela realidade, mas ele pode não ter necessariamente uma sistematização de compreensão daquela realidade, e isso vai tornar a compreensão dele única. E essa compreensão única, então, vai fugir desse nível que nós estamos falando agora, porque não há uma metodização, eu não consigo reproduzir essa subjetividade do artista. Então, não se presta para trabalhar nesse nível. Muito bom. Num terceiro nível, então, descendo um pouquinho aí nessa questão da complexificação, a gente tem a parte da habilidade vinculada à aplicação. Então, nessa parte, o aluno, ele precisa utilizar os conhecimentos aprendidos para resolver problemas ou para aplicar em situações novas. Então, os verbos já muitas vezes surgem naturalmente. Então, aplicar é um verbo que cabe, obviamente, no sentido da aplicação. Mas se ele tiver que construir alguma coisa, resolver algum problema, demonstrar alguma situação, seja ela científica ou linguística, utilizar alguma coisa, é nesse momento que a gente pode dizer que nesse nível que o aluno está sendo trabalhado em termos de habilidades, certo? Muito bom. E a gente vai dar prosseguimento no próximo podcast às três últimas habilidades trazidas por Bloom. Bom, vamos então caminhar para as 3 últimas classes, né? A gente pode chamar assim? Pode ser. As 3 últimas classes que o Bloom nos colocou. Até agora, o que nós já vimos no podcast anterior. Memorização, compreensão, aplicação. Agora a gente vai passar para as 3 classes assim mais profundas e complexas do pensamento
humano. A quarta, né, da sequência seria então a análise. Quando a gente fala em análise, é importante a gente lembrar que analisar é quebrar em pedaços. Muito importante a gente lembrar disso. E muitas vezes, para resolver problemas matemáticos, por exemplo, a gente precisa quebrar em pedaços mesmo um problema para poder conseguir encontrar soluções menores e juntar para encontrar uma solução maior. Mas o que Bloom quer dizer em relação a essa questão da análise? O aluno deve, então, separar a informação em elementos componentes, do jeitinho que eu falei para vocês. É como se a gente tivesse uma salsicha e fosse quebrar essa salsicha em pedacinhos, né, para poder formar esses elementos componentes que ele coloca aqui. E estabelecer relações entre essas partes. Então eu quebrei a salsicha em pedacinhos e vou comparar uma parte com a outra para saber de que forma é que aquele problema pode ser resolvido ou que aquela situação pode ser solucionada, né? Então, para isso, na análise, o primeiro verbo que aparece para Bloom é analisar, obviamente. Mas existe comparar também, está na fase da análise, detalhar, diferenciar. Detalhar é um verbo interessante, porque muitas vezes a gente pede para que os alunos façam isso, mas a gente não coloca esse verbo no objetivo, né? Então é importante a gente ter isso muito claro na cabeça para depois conseguir olhar para isso com maior clareza. Uma forma melhor de trabalhar os procedimentos. Diferenciar, né? Relacionar, tudo isso está então nessa fase da análise. A próxima seria então a síntese, ou o que ele também chama de criação. A síntese seria um momento no qual o aluno ele precisa criar algo novo por meio de abstrações e generalizações dessas informações que foram obtidas. Por isso que está um nível um pouquinho mais profundo. Então, quando o aluno vai trabalhar com essa questão da síntese, né, é importante o comparar, acaba que acontece aqui também, mas o criar, o desenvolver algo, que ele vai ter que fazer algo novo, que nunca foi feito, inventar, planejar. Então, ele já está saindo aquele conhecimento que é passado para ele, ou que é transmitido pelo professor, para começar a buscar a sua autonomia. E aqui ele já vai, de repente, fazer algo que está pautado naquilo que o professor ensinou, mas que é novo para ele, que é novo, inclusive, para o professor. A gente não sabe exatamente o que vem dali. Então, a questão, por exemplo, do produzir é utilizado justamente nessa penúltima fase, ou nessa penúltima classe. E aí tem um ponto que eu gostaria de salientar, que é o seguinte: muitas vezes nós trabalhamos a nossa docência, a nossa prática docente, muito no sentido da memorização, do memorizar. E às vezes, quando chega na hora de uma prova ou de uma discussão, a gente lança questões que elas necessitariam ter sido pensadas do ponto de vista da síntese. Por exemplo, é uma coisa bem besta, mas enfim acontece. Você passa um tempão de aula ensinando os alunos 4x2 menos 2x mais 0 igual a não sei quanto. Você passa um tempão fazendo isso. Quando chega numa determinada hora de um exercício valendo ponto, você bota lá 2/3 de x2. Ora, se o aluno vinha funcionando dentro de exercícios que envolviam memorização, e ele não vai entender o que é esses 2/3, porque aquilo ali para ele não é só uma fração, entende? Ele não é alfabetizado nessa área. E ainda tem um detalhe, professor, porque assim, você pede a fração. Às vezes você pede para a pessoa resolver um problema, sendo que você nunca resolveu um problema em sala de aula. Ou você pede para ela criar um problema, sendo que ela nunca criou um problema na vida. Então, realmente fica difícil. Então, quer dizer, o que aconteceu aí? Você vinha trabalhando dentro de um nível de memorização e daqui a pouco salta para um questionamento a nível de síntese. Não vai funcionar. Ah, mas não vai mesmo. Por que não vai funcionar? Porque simplesmente não vinha sendo feita uma construção intelectual, não vinha sendo feita uma construção afetiva do ponto de vista da compreensão dessa coisa da síntese. Vinha sendo trabalhado tudo no nível da memorização. Então a gente teria que manter essa coerência. Bom, e o último nível? O último nível é a avaliação. E a avaliação, para Bloom, é quando o aluno precisa confrontar dados, ou informações, ou teorias, ou produtos, com um ou mais critérios de julgamento. Então vai ser um momento em que ele vai ter que ser capaz de avaliar coisas. Então, nesse nível de avaliação, existe o verbo também bastante utilizado, que é criticar. Ele vai precisar decidir, né? Vai julgar alguma coisa, vai justificar. Quantas vezes a gente pede para os nossos alunos justificar as respostas? E quantas vezes em sala de aula a gente coloca
coloca, né, ou no planejamento de aula, a gente coloca justificar como sendo um objetivo nosso. Então é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Veja só, aquilo que o professor Robson acabou de falar. A gente se preocupa com a memorização, mas na hora do exercício, da prova, por exemplo, você pede para o aluno justificar a sua resposta. Justificar é um nível muito profundo do pensamento da cognição humana. Então, se você não trabalhar com ele, não se preocupar em trabalhar com ele a justificativa durante as aulas, ele realmente vai ter dificuldade de justificar quando estiver no momento de avaliação. Uma das coisas que é bem evidente nisso é que você pensa que o aluno está justificando e, na verdade, ele está lá trazendo de volta uma memorização e devolvendo, vamos dizer assim, uma memorização. Eu me lembro de um aluno, já na universidade, na disciplina, eu acho que era de ótica, onde ele me revela o seguinte: ele tinha uma excelente capacidade de memorização, o professor pedia para ele fazer uma avaliação de determinados sistemas de lente, tudo lá, e usava os mesmos exercícios do livro, né? E ele dizia o seguinte: não, professor, o que eu faço é memorizar o resultado e memorizar a pergunta. Então, como eu tenho boa capacidade de memorização, eu me lembrava qual era a pergunta que estava no livro e escrevia o que eu me lembrava visualmente do que estava lá no livro. Mas eu não sei fazer isso, não. Olha só, a gente pensa que está trabalhando num determinado nível, mas na verdade não estava. Esse é o ponto que nós temos que observar. Uma coerência entre o objetivo, que a gente já sabe que tem que ser algo claro, que pode vir apoiar na taxonomia de Bloom, mas também que os procedimentos, questionamentos, o nosso movimento dentro da sala de aula possa atender ao nível do objetivo que a gente está construindo. É isso, gente. Então, nós tentamos falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom e sobre os objetivos, mas é muito bom que vocês procurem outras fontes de informação, que procurem na internet, em livros, né? Eu posso citar aqui um endereço interessante, talvez ajude. penta2.ufrgs.br. Lá você encontra bem direitinho muitos verbos vinculados à taxonomia de Bloom para que vocês possam acessar, tá bom? Bom, um abraço. Tchau, tchau.